Oi pessoal, sou Álvaro Marangoni da Quadrante Investimentos. Gostaria de dividir com vocês a nossa última decisão de alocação nas carteiras locais. Vou começar falando um pouco do que está acontecendo no mundo e daí trazer para a realidade brasileira e a nossa decisão aqui finalmente sobre como alocar as carteiras daqui para frente. No mundo, a gente vê o mundo começando a sair dessa crise do Covid, com as primeiras flexibilizações de quarentena já acontecendo nos Estados Unidos e Europa. As quarentenas já foram bem flexibilizadas na Ásia e estamos seguindo até um pouco do exemplo deles, pensando no que pode acontecer por aqui. E Brasil também se prepara a partir aí de meados de maio para começar a flexibilizar e a economia voltar a funcionar. O que a gente aprendeu com a Ásia foi que essas voltas têm sido muito lentas e pausadas. Em alguns casos tiveram reincidências de quarentena e reincidências do vírus e tiveram que voltar um pouco atrás. Então vai ser um mundo um pouco mais volátil. Também estamos olhando do ponto de vista quantitativo que teve muito aumento de liquidez no mundo. Então os Estados Unidos adicionou aí coisa de 10% do PIB deles, 2,5 trilhões de dólares de liquidez. Em contrapartida teve 700 bilhões de reais de perdas ou destruição de ativos, então acaba sobrando 1 trilhão e pouco de liquidez no mundo. A Europa seguiu do mesmo caminho. A Alemanha aumentou em termos de liquidez 17% do seu PIB. O Brasil está seguindo nessa linha também, com as medidas anunciadas. As 500 bilhões de reais, um pouco acima disso, já foi colocado no mercado e um pouco disso indo direto para o consumidor pelo programa aí do governo dos R$600 por mês e já chegou em algumas pessoas. Como que a gente lida com esse mundo como investidores? Por um lado, a gente tem muita liquidez, pouca atividade, mas juros negativos ou zero ou extremamente baixos. Por outro lado, a gente tem economias mais alavancadas, que é um pouco mais do que a gente já tinha visto no passado. Simplesmente deixar esse dinheiro na renda fixa vai render muito pouco ou em alguns casos lá fora quase zero. O Brasil não é nenhuma exceção, a gente já está trabalhando com CDI na faixa de 3,75 com pouca atividade, muito pouco pressão inflacionária e a tendência ainda de queda desse número. A nossa solução tem sido pensar em diversificação em todas as carteiras. Olhando para esse mundo, que países que devem sair na frente, que países que devem ficar para trás. A gente vê os Estados Unidos como uma das regiões que está saindo um pouco mais forte dessa crise, também por ter uma participação muito grande do consumidor e um consumidor muito apto a consumir e reagindo a esse juro baixo e essa disponibilidade de crédito até mais rápido do que outros lugares. A Europa e Japão continuam, já estavam em desaceleração econômica antes e agora com mais alavancagem e menos ímpeto fica numa situação complicada. A Ásia já saiu, ou está saindo dessa crise. A gente tem um medo um pouco de alguma repercussão negativa, principalmente as disrupções de produção que o país é muito dependente da China. Isso pode levar a uma antiglobalização e pode até impactar um pouco o crescimento da Ásia no relativo. Então a gente vê os Estados Unidos como uma das melhores economias. Como é que a gente volta para o Brasil? O Brasil não teve um impacto tão grande por enquanto da crise do coronavírus como esperado. Já está flexibilizando essa saída, mas está saindo com também uma questão fiscal bem piorada, mas também um juro baixo, pouca inflação e muita liquidez no mercado. Então, diferente de outras épocas de crise que era fácil comprar um papel do governo que ia te pagar a inflação mais um bom retorno, o Brasil segue num caminho de juro baixo, inflação baixa, e aí a gente está pensando que o melhor caminho seria diversificar os ativos brasileiros para ativos no exterior. Como que a gente pretende fazer isso? Usando já os veículos que a gente tem, que seria o fundo QI Seleção, o QI Macro, o QI Bolsa. Quais as mudanças que a gente está executando nesses fundos? O QI Macro vai ter uma alocação entre 20% e 30% em dólar, de uma alocação atual de perto de 9% em dólar, o que vai representar entre 2% a 3% da carteira de vocês atrelada ao dólar. O fundo
QI Bolsa, que está hoje 100% alocado a gestores de Bolsa Brasileira. Nós vamos pegar 30% dessa quantia e alocar em ativos de Bolsa Americana no decorrer aí dos próximos 15 a 20 dias. Aí a gente vai ter um anúncio aí via o pessoal comercial em qual fundo isso está indo e como isso está acontecendo. E no QI Seleção, nós vamos aumentar a diversificação, reduzindo a posição dos atuais gestores e aumentando a posição nos gestores quantitativos. Então vamos de 10% para 20% em gestores quantitativos no QI Seleção. Lembrando que essa alocação em quantitativos nos rendeu bons retornos pré e pós-eleição, considerando que esses fundos tendem a participar tanto da alta como um pedaço da queda do mercado com retorno positivos, e assim a gente segue com carteiras muito mais diversificadas. Entraremos em contato em breve, vocês vão ver isso aqui no comentário do gestor, que a gente está preparando aí para o final do mês. Em qualquer dúvida nesse meio de tempo, pode entrar em contato conosco via comercial, ligando diretamente para a gente. Um grande abraço, obrigado pela confiança, Álvaro Marangoni.